Oi, Tiago. Oi, Renata. Tá me E ouvindo aí? bem? Tô te ouvindo e tô te vendo. E você, me ouve, me vê? Eu só te ouço, infelizmente não consigo te ver. Poxa, então vamos lá, vamos de voz. A gente Tá já bom. aconteceu isso com a Pontos e nós temos um intérprete, né, de Libras. E aí Uhum. nós brincamos que Luiz incorpora a Tequinha, que é quem faz as meditações. Então hoje você vai me incorporar e vai ficar a sua imagem com a minha voz. Aí Ah, você tá faz a vendo? Então, interpretação do lado aí. para tudo tem uma solução. Então, vamos É. lá. Aproveitando, né, e agradecendo aí já temos aí 7 participantes que já estão aí na live. E esse número está crescendo aí a cada minuto que a gente vai falando. Agradecer a participação de todos aí na nossa live. Agradecer especialmente a Renata Martorelli aí, que é a nossa convidada de hoje. Ela é especialista em diversidade e inclusão, atua no terceiro setor, na BRH Bahia, e como referência no assunto aí, vem trazer para a gente esse viés da diversidade, da inclusão e como é que tudo isso se comporta dentro do contexto do mercado de trabalho, da capacitação profissional, e é isso. Vou passar a voz, né? Que a gente, infelizmente, está sem imagem, mas vou passar a palavra aí para a Renata, que vai estar conduzindo da melhor maneira e a gente vai poder aproveitar esse belíssimo encontro hoje. E a questão da imagem vai ser só uma diversidade que vai ser contornada com o conteúdo. Disso eu não tenho dúvidas, tá? Fica à vontade, Renata. Ótimo, muito obrigada, Tiago, com muita honra, é muito prazer que eu aceito o convite de vocês. Queria agradecer, mandar um abraço para César Almeida, para Thay. Sou muito grata pela lembrança, pelo convite de vocês. E sempre que me chamam, né, para falar de diversidade, eu começo dizendo que falar de diversidade provoca, né? E provoca sobre dois aspectos, né? No melhor dos sentidos, que é um estímulo à reflexão, né? Se tem algo posto, né? Se a gente conta com a diversidade, há sempre uma provocação aos padrões, né? Então, falar sobre provocação, a gente está falando ou de estímulo à reflexão para contribuir para uma ação que vai ter efeito numa causa, ou no sentido de insulto, né? Alguém está provocando para uma briga, para uma sentido, mas um insulto que a gente vai fazer aqui é para os padrões socioculturais dominantes, né? Então, quando a gente fala de diversidade também, eu gosto sempre de citar a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que ela preconiza a diversidade no mundo do trabalho. E ela traz 3 pressupostos que são fundamentais para a gente falar de diversidade no mundo do trabalho. Então, falar de diversidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que existe uma desigualdade social. E essa desigualdade, ela é pautada exatamente num padrão sociocultural dominante que diz quem está dentro e quem está fora. E quem está fora tem seus direitos fundamentais negados. E o trabalho é um deles. Então, a gente precisa primeiro reconhecer que há uma desigualdade social. O segundo é que, a partir dessa desigualdade, é importante que a gente tenha ações de promoção da igualdade de oportunidades. Então, se há uma desigualdade, a gente tem que promover ações para promover essa igualdade novamente. E o terceiro aspecto é que isso só se concretiza de maneira vivencial. Se a gente falar de diversidade, a diversidade já existe no mundo, né? O mundo é diverso. Só que, em função desses padrões socioculturais dominantes, a gente não tem essa mesma representatividade da diversidade em todos os ambientes sociais. Então, a gente precisa que esses ambientes sociais sejam acessíveis e sejam receptivos à diversidade. E aí, o que causa, né, essa falta, né, essa exclusão? Além das desigualdades geradas por um modelo de sociedade, né, que acaba dizendo quem está dentro e quem está fora, né?
Dois assuntos fundamentais que também são importantes da gente falar quando a gente fala de diversidade. O primeiro deles é lugar de fala e um segundo deles são vieses inconscientes, né? Eu vou trazer aqui para vocês dois conceitos muito simples e muito fundamentais, né? Quando a gente fala de lugar de fala, eu gosto de citar sempre Djamila Ribeiro, que é uma referência, né, de uma mulher negra falando sobre esse lugar, né? Então, o lugar de fala, ele questiona quem tem o direito à voz numa sociedade onde a norma é a branquitude, a masculinidade, a heterossexualidade e o capacitismo. Então, o lugar de fala propõe um rompimento de uma única voz para dar lugar à multiplicidade de vozes de um lugar de propriedade. Melhor do que ninguém para falar de si é quem representa a própria diversidade. Então, se eu for ocupar um lugar de fala aqui, eu vou ocupar um lugar de mulher, sobre a perspectiva de gênero, certo? O que não impede que a gente dialogue sobre a diversidade de um modo geral. Mas quem tem mais propriedade para falar, por exemplo, sobre as questões de racismo, são as pessoas negras. Assim por diante, para cada uma das diversidades, quando a gente fala de pessoas com deficiência, quando a gente fala de pessoas LGBTQI+, quando a gente fala de todo esse universo de representatividade, né, de identidades que estão na nossa sociedade, mas que infelizmente ainda não são bem representadas nos espaços sociais, em especial no mundo do trabalho. Então, por que é importante quando a gente fala de mundo de trabalho, quando a gente fala de jovens, de acesso ao mundo do trabalho, a gente falar sobre diversidade, né? É importante, já vou voltar para a gente falar dos vieses inconscientes, que foi o segundo item que eu mencionei, mas antes de falar dos vieses conscientes, eu queria falar, para que a gente tivesse uma compreensão maior do que significa diversidade no mundo do trabalho, e isso é muito novo, né? A pauta de diversidade, ela tem entrado na pauta estratégica das organizações de uma maneira muito nova, muito recente, né? Porque os padrões são tão estabelecidos, né, que a gente sequer questionava essa perspectiva da diversidade, né? A gente não estranhava os ambientes só terem pessoas parecidas, com pensamentos parecidos, né? A gente tem um grande exemplo, né, que a gente ouviu falar, que foi no 11 de setembro nos Estados Unidos, né, sobre essa perspectiva da importância da diversidade, quando você quer achar soluções. A gente tem a inteligência americana, que é reconhecida como a maior, né, estrategista de defesa, né, do mundo, e eles sofreram um ataque da maneira que sofreram, né, o 11 de setembro, de uma calamidade mundial, que gerou uma calamidade mundial, uma repercussão, né, de calamidade mundial. E aí foi feita uma análise que lá só tinham pessoas que tinham pensamentos parecidos, vindos de uma cultura parecida, e que as pessoas que conheciam, né, a cultura muçulmana identificaram claramente os sinais, né, que foram dados até que essa tragédia acontecesse. Então, se a equipe de inteligência fosse mais diversa e abarcasse um maior número de pessoas pensando nas soluções, talvez esse acidente não tivesse acontecido, nesse ataque, né, porque não foi acidente, foi um ataque planejado, estratégico, não tivesse uma repercussão tão grande ou pudesse mesmo ter acontecido. Então, a partir daí, a gente teve, né, as empresas começaram a ter um olhar estratégico para isso e observando os resultados, né. Recentemente, a gente tem pesquisas que trazem que a diversidade, ela gera criatividade, ela traz inovação, ela traz o engajamento das pessoas, não só das pessoas ditas diversas, mas de uma equipe como um todo. Isso tem uma melhora significativa no ambiente organizacional, no clima organizacional, a respeito da reputação e do retorno da imagem das empresas que favorecem e que valorizam a diversidade. E o melhor de tudo, que é a grande linguagem quando a gente fala das empresas, que agrega valor e traz resultado financeiro. Porque se nós temos uma equipe que avalia os problemas e oferece soluções, traz inovação, tanto no desenvolvimento de produtos,
como de resolução de problemas, a gente tem uma equipe mais eficiente, uma equipe mais satisfeita, uma equipe engajada, e isso automaticamente você gera resultados e resultados financeiros. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem, no mesmo mundo do trabalho que reconhece, né, a gente tem hoje, essa pesquisa foi feita em torno de 20%, né, nos Estados Unidos e em países da Europa, de empresas que têm políticas de diversidade e inclusão. Isso aqui no Brasil ainda representa apenas 5%. Então, nós temos um universo muito pequeno de empresas que valorizam a diversidade, que investem em políticas de diversidade e que estão perdendo essa perspectiva de resultados que pode ser muito valoroso para elas. E, ao mesmo tempo, a gente tem, né, o mundo, né, o mundo do trabalho. Nós temos hoje cerca de 3 trilhões de dólares de prejuízo no mundo do trabalho por ano, com afastamento, né, a causa de afastamento do trabalho com transtornos mentais. Então, hoje, a gente tem uma perspectiva de que o trabalho adoece. As pessoas estão com um número muito grande, e a gente pode ver que a gente reconhece e conhece certamente pessoas que já tiveram distúrbios de ansiedade, depressão, estresse, síndrome do pânico. Isso cada vez mais é muito próximo, né? E essas questões, habitualmente, no caso, no mundo do trabalho, esses afastamentos geram um prejuízo na escala de trilhões. Isso é um dado da The Economist, né? Nós temos também cerca de 25% da população de pessoas com deficiência. E nós temos apenas 1% dessas pessoas ativas economicamente no mercado de trabalho. Será que o resto dessas pessoas são incapazes? Será que essas pessoas estão aonde se elas não estão no mercado de trabalho, né? Nós temos também... Desculpa, eu queria só fazer uma intervenção. Eu concordo plenamente quando a gente fala que o ambiente, vamos chamar assim de um ambiente diverso, né? Ele é bastante enriquecedor e, naturalmente, ele tende à evolução, ele tende ao crescimento, né? Porque, normalmente, quando há, por exemplo, uma discordância de opiniões, o debate ele é mais salutar, o debate ele se torna mais rico naturalmente, porque as duas posições precisam se munir de argumentos para fazer com que aquela posição seja mantida ou que aquela posição seja mudada. Quando a gente traz isso para o contexto do ambiente de trabalho, quando a gente está pensando no contexto da diversidade, eu consigo visualizar isso de forma ainda mais rica, porque a gente está trazendo diferentes posições, diferentes percepções do mundo, diferentes composições enquanto ser humano, diferentes composições enquanto agente social, né? Como integrante de um modelo de sociedade. Eu vejo isso de forma bastante salutar e, assim, sendo bem pragmático, é incontestável a contribuição disso para o resultado das empresas. Exatamente, perfeito, né? E quanto mais possibilidades a gente enxerga, quanto mais olhares, né? A gente tem uma frase na Pontos Diversos que a gente usa com muita frequência, é que se o olhar muda, o mundo muda, né? Então a gente tem, quanto maior essa diversidade de olhares sobre uma questão, e quanto maior for o respeito também que a gente conseguisse olhar e ouvir, né? Isso numa equipe, que quando você tem uma liderança estratégica, uma liderança inclusiva, se ela dá a possibilidade de dar voz e vez para o maior número de pessoas, né, dentro de uma empresa, isso tem que ser uma estratégia onde você ouça, inclusive, a operação de quem está à frente de todas as questões, que você use o nível tático e o estratégico para dialogar, né, de maneira horizontal e vertical com toda a empresa, para que você ouça as pessoas e consiga ter uma maior possibilidade de inclusão, né? De possibilidade de inclusão de possibilidades. E você só faz isso quando você tem pessoas diversas presentes. Que não adianta você chamar as pessoas para dialogarem se essas pessoas têm um olhar muito parecido. Se quando você faz um processo seletivo, você sempre contrata pessoas com as mesmas condições, pessoas das mesmas faculdades,
pessoas da mesma origem socioeconômica, pessoas com as mesmas características profissionais. Então, isso faz com que o seu mundo fique restrito àquele olhar, né? E quando a gente fala sobre essa perspectiva de mundo, né, desse mundo ideal da diversidade, eu queria continuar trazendo contraponto dos índices salariais que a gente tem reduzido, né, de mulheres, de negros, de pessoas LGBT, a questão geracional, né, e a gente não tem dados dessas pessoas no mundo do trabalho, porque ele é muito pequeno. Então, por que esses mundos coexistem, né? Se a gente tem já dados estatísticos, se a gente tem comprovadamente experiências de pessoas, de empresas que investem em diversidade, isso traz resultados, por que isso ainda não acontece na prática, né? Por que a gente ainda tem uma sociedade que exclui as pessoas dos ambientes sociais e, consequentemente, dos ambientes profissionais, né, de trabalho? Aí a gente tem alguns órgãos reguladores, né, um exemplo do Observatório da Diversidade, da Igualdade de Oportunidades no Trabalho, do MPT, né, que é o Ministério Público do Trabalho, que faz essa regulação, né? A gente confia muito, né, sobre a perspectiva da educação. Então, se a gente tem um modelo de sociedade que a gente nega, que é aquela parte, né, que a gente acabou de trazer sob a perspectiva da exclusão, a gente tem um mundo que a gente deseja, né? E falando de educação, a pontos diversos, tem um método inclusivo que favorece duas coisas fundamentais para o jovem, que é o nosso público aqui, né? Porque a gente está falando, que está entrando no mundo do trabalho e que está com esse olhar de profissionalização, de capacitação. A gente deseja, o mundo do trabalho deseja duas coisas fundamentais, que é o protagonismo e a emancipação dessa tutela, desse olhar fragmentado, dessa doutrinação que a gente tem com esse modelo de sociedade, que diz quem é esse modelo sociocultural dominante, que é baseado na branquitude, na masculinidade, na heterossexualidade e no capacitismo. Então, se a gente é educado desde pequeno, quando a gente está na escola, né, quem é o perfil, como é o mundo do trabalho, e que a gente ouve na nossa família, que a gente ouve em todos os espaços, a gente se sente pertencente ou não a este mundo. E aí a gente está excluindo uma parte gigantesca da população que não tem acesso a esse espaço, a esse mundo, a esse sonho, né? Então, a gente acredita que o método de educação inclusivo, ele passa inevitavelmente sobre o protagonismo e sobre a emancipação dessas leituras da realidade social. E aí faz com que a gente tenha um sonho, que a gente tenha um modelo de sociedade que a gente acredita. E a gente passa a idealizar, a buscar caminhos para que esse mundo seja concretizado, seja realizado. E para fazer isso, a gente fala, quando a gente fala de exclusão, a gente precisa falar necessariamente de acessibilidade. E quando a gente fala de acessibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é falar de pessoa com deficiência. Mas eu queria falar de acessibilidade aqui para todos, né? A acessibilidade de um modo geral. E a primeira que vem na nossa cabeça é falar da acessibilidade arquitetônica, né? Que permite que as pessoas estejam, que as pessoas participem, que elas frequentem os ambientes. E aí a gente está falando da perspectiva desde você ter uma rampa para uma pessoa que é cadeirante, mas desde que você tenha um espaço confortável, por exemplo, de trabalho, onde você tenha um ambiente que favoreça a permanência para que as pessoas produzam, para que as pessoas trabalhem, se oferece uma estrutura tecnológica, né, que é outra maneira de acessibilidade. Você não tem como trabalhar num ambiente né, onde você não tenha o mínimo conforto de uma cadeira, de uma mesa, de um computador, né, onde você consiga apagar a luz ou não. São coisas simples que a gente faz no dia a dia e que a gente precisa fazer isso para todo mundo. A tecnologia, por exemplo, né, da gente ter aplicativos, ferramentas, onde hoje a gente acessa, hoje o mundo está se comunicando de maneira virtual, né? E a gente precisa dar acesso para as pessoas a isso. Quantos de nós
começamos a aprender a usar as lives do Instagram, ou usar as grandes ferramentas, né, de comunicação virtual, Zooms da vida, os Meetings, né, o Teams, todos esses aplicativos que a gente pode acessar e se comunicar de uma maneira diferenciada. Muitas pessoas começaram a aprender essas ferramentas agora. Muitas empresas começaram a repensar o olhar que elas tinham com a forma de se comunicar, de se deslocar, de fazer reuniões, né, da gente otimizar o tempo. Então, quando a gente fala de acessibilidade, tem que falar para todo mundo. E a questão comunicacional, ela também tem a ver sobre essa perspectiva, né? Se eu estou dialogando aqui com você, a gente tem uma linguagem para poder dialogar. Se você falasse russo, eu poderia estar falando, me comunicando com você, você não ia entender nada, né? A mesma coisa acontece de uma maneira muito simples quando a gente tem um intérprete. Então, se a gente está falando aqui agora, por exemplo, se entrar alguma jovem surda, alguma pessoa da ESUS, por exemplo, que é a nossa parceira aqui, eles não vão conseguir nos compreender, porque a gente não tem um intérprete, né? Então, a acessibilidade da comunicação é a mesma coisa. Se você falar com uma linguagem muito técnica, né? Você pega um engenheiro para dialogar com um estagiário, né? Ele está começando agora. Se ele começar a usar muitos termos técnicos que esse jovem que está no começo de carreira ainda não acessou, ele não vai conseguir se comunicar, ele não vai conseguir atingir o objetivo que ele deseja, né? Então, a perspectiva da acessibilidade, ela parte da inclusão de pessoas com deficiência, mas, em especial, quando a gente fala de uma acessibilidade, que é a acessibilidade atitudinal, a gente está falando de incluir todas as pessoas, a gente está falando de ampliar o nosso público consumidor. A gente está falando de ampliar os serviços e os produtos que a gente pode oferecer para o mercado como solução inovadora. Então, quando a gente fala de acessibilidade, ela serve para romper todas as barreiras que dizem que aqui não é o seu lugar, que isso não lhe pertence e que negam o acesso e o direito para as pessoas. Então, resumidamente, né, a gente precisa de pessoas que acreditem, que investem, que valorizem a diversidade e possam se beneficiar de todas as vantagens e todas as benefícios que a gente tem no mundo, né, sobre a perspectiva da diversidade. Um ponto importante que eu queria trazer, na verdade, é uma pergunta, né? Queria saber qual a sua opinião em relação a, especialmente, esse momento, né? Não um momento de pandemia especificamente, mas um momento que a gente vive no Brasil, onde há uma polaridade, principalmente no viés político-ideológico aí, há uma polaridade muito grande, né? Então, aquele sentimento de nós e eles, né? Eu não sou parte de determinado grupo, e determinado grupo é meu inimigo. Ou eu sou parte de um determinado grupo e esse grupo é o detentor da verdade, da moral e dos bons costumes. Qual é a orientação, qual é aí a indicação, a lição que você deixaria para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que tende a ser cada vez mais diverso? Qual seria aí uma mensagem para esses jovens, para que eles consigam fazer uma leitura adequada e que eles não tenham tantos problemas nesse ambiente tão polarizado que a gente vive? Pronto, você tocou num ponto para bem retomar a fala para falar dos vieses inconscientes, que era exatamente o que responde a sua questão. Então, a primeira coisa que eu queria dizer... A gente está com um alinhamento filosófico, então. Isso, estamos conectados, exatamente. Eu queria dizer para o jovem que o jovem, ele já tem essa conexão, ele já nasceu com essa perspectiva desbloqueada, digamos assim. Hoje, a nova geração, ela escolhe onde ela quer trabalhar, ela escolhe o tempo onde ela vai conseguir oferecer mais trocas para o mercado de trabalho. O jovem hoje se posiciona de uma maneira política, né? Como você falou dessa perspectiva das polaridades, né? O diálogo com o jovem, ele é muito mais fluido, porque ele é menos enraizado nesses padrões, né? Então, o que é o viés inconsciente?
é o conjunto de padrões estabelecido ao longo da experiência social, tanto na perspectiva de cultura como de valor, né, de valoração sobre o que você falou desse princípio ético, né, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que é bonito, do que é feio. E isso influencia a maneira como a gente percebe o mundo, como a gente se relaciona e como a gente se interage com o outro. E essa interação, ela faz com que muitas vezes a gente rechace, a gente exclua as pessoas que pensam diferentes da gente. Isso mobiliza um aspecto de defesa de um espaço de privilégio, do meu lugar de fala, do meu lugar de privilégio, que faz com que a gente tenha muitas vezes atitudes violentas, atitudes de ameaça, né? Como que a gente super proteja a nossa maneira de pensar, de agir, de fazer leituras do mundo. Então, a primeira coisa que eu digo para esse jovem é que ele questione esse padrão quando ele for imposto, porque a sociedade nos impõe muitos padrões. A primeira coisa é que ele continue questionando, porque na primeira fase da adolescência é quando a gente exatamente confronta o mundo, né? Onde a gente pega os nossos pais, os nossos educadores, a sociedade de um modo geral, sendo contraditória. Né? Então, primeiro que ele continue fazendo esses questionamentos, que ele faça esses questionamentos de uma maneira, através de uma leitura crítica da realidade, e ele só pode fazer isso, e aí eu queria trazer rapidamente 7 passos, 7 princípios da metodologia da Pontos, que ele fala o seguinte, que aí é uma dica muito importante para que a gente questione esses padrões e que a gente estabeleça. A gente fala muito que o nosso método é a gente, Carol, né, que deve estar aqui com a gente, porque eu não estou conseguindo enxergar o chat aqui também, não estou vendo as pessoas que entraram, que estão aqui, mas Carol, que é parte, né, da idealizadora desse projeto, da nossa metodologia da Pontos, ela traz muito forte essa necessidade que a gente tem de implementar um novo software. A gente tem um modelo de sociedade que está falido, que está desatualizado. A gente precisa resetar, fazer um novo modelo mental que permita que a gente implemente um novo software. E para implementar esse software, a gente tem que ter, primeiro, a percepção do todo. Esse olhar fragmentado, como você falou, das partes, né? Que faz com que a gente negue e exclui o outro, né? É parte da percepção do todo, de vários olhares e de leituras críticas da realidade social. O outro, e permite que a gente também enxergue o todo para ter sonhos, para vislumbrar possibilidades. O segundo é a percepção de si no todo. Qual é a sua participação? O quanto você tem protagonismo e você é corresponsável por tudo que está acontecendo nessa realidade que você fez a leitura. Outra coisa importante é a cooperação e a organização de redes e conexões. Se a gente tem uma problemática social, se a gente tem uma dinâmica que é complexa, a gente precisa de uma rede de conexão que seja igualmente complexa em oferecer soluções. E a gente não tem soluções parciais, senão a gente fica enxugando gelo. Então, o movimento ele tem que ser em rede, ele tem que atingir todos os stakeholders, os atores sociais que influenciam e que são potentes em transformar essa realidade. Outro aspecto que é fundamental é a criatividade. Para que a gente tenha resultados diferentes, a gente precisa produzir novas ações. E a gente precisa de criatividade para fazer essas leituras e propor novas soluções, enxergar olhares diferentes. Outra perspectiva é a atitude e o idealismo da experiência. Então, se a gente tem que se posicionar de maneira inclusiva, de maneira estratégica e coerente com o nosso propósito, com o propósito que a gente tem na vida e com o propósito que a gente tem com o ideal, com a cultura da empresa que a gente vai escolher trabalhar. Então, eu oriento que os jovens vivenciem e possam experimentar lugares laborais, seja através do voluntariado, seja através de experiências onde eles consigam avaliar, que avaliem as experiências que as empresas produzem para que eles possam fazer essa troca, né? Então, a partir dessa experiência, é o que a gente diz que é na vida que tudo acontece. A gente tem que conhecer outra frase que a gente gosta muito de usar, que é muito difundida, que é uma frase de Jung que diz o seguinte:
conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, a gente fala muito da importância agora sobre essa perspectiva tecnológica, dos investimentos técnicos, né, que a gente tem hoje, todo mundo tem acesso, né, a essa formação, né, que são os hard skills. Né, a gente tem essa perspectiva de se qualificar de inúmeras maneiras. Hoje não é só a faculdade que traz essa competência, né? Então, a gente tem jovens muito cedo sendo autodidatas e criando startups antes de entrar na faculdade, né? Então, a gente já tem essa perspectiva do conhecimento técnico. Mas o que diferencia o profissional no mercado de trabalho são as habilidades relacionais. É o que a gente chama de soft skills, né? Que faz com que as pessoas tenham essas lideranças, se tornem essas lideranças inclusivas cada vez mais jovens. Hoje a gente tem jovens assumindo um posicionamento no mundo de uma maneira fenomenal, incrível, né? Dando lição aí a muito CEO que já tem muito dinheiro no bolso e que diante dessa crise está aprendendo, né, com o estagiário. A gente tem uma experiência que é essa lógica de troca de papéis, né? Onde você coloca junto pessoas com experiências distintas, muitas vezes opostas, para que elas troquem experiências. E os resultados são riquíssimos, né? Então, a minha perspectiva para o jovem é que ele se sinta corresponsável com a transformação do mundo, né? Que outra frase muito feita e muito dita nesse momento é que a gente seja, né, a mudança que a gente deseja no mundo. E aí, a pontos diversos, a gente investe e acredita demais na juventude. Nós temos aqui, certamente, também jovens com esse perfil diverso, que só precisava daquilo que a gente falou, que a OIT recomenda, que são ações de promoção da igualdade. Assim como a gente só precisa que a juventude tenha a oportunidade de trazer e ensinar para o mundo que a gente deseja, que a gente sonha. E que a gente que já passou, que a gente é mais jovem, que a gente é jovem há mais tempo, né? Que a gente aprenda e nunca perca isso de vista. Que a gente acredite, que a gente invista na diversidade, mas que a gente invista, né, do que diz Paulo Freire, sobre a perspectiva do que é esperançar. Que a gente se corresponsabilize para essa mudança. A gente tem tudo na mão, a gente tem as ferramentas, a gente tem os instrumentos, a gente tem uma potência de talentos que precisa ser investido para mudar esse mundo. Então, eu acredito que o trabalho que vocês fazem é fundamental e que agradeço demais o convite de ter a oportunidade de dialogar com vocês, que a gente consiga atingir cada vez mais essa juventude e a todas as pessoas que se dispõem a mudar o mundo, porque o mundo do jeito que está não está funcionando mais. Nós é que agradecemos, né? Eu, enquanto representante da Junior Achievement, eu queria agradecer a oportunidade de vivenciar aí essa experiência, né? De poder enxergar o mundo num ambiente mais diverso, de poder, não só a mim, enquanto Thiago, enquanto pessoa, enquanto participante da Junior Achievement, mas poder propiciar aí a mais pessoas através dessa live, esse novo olhar, né? Essa nova perspectiva sobre o quão incrível é um ambiente diverso e o quanto isso pode gerar uma relação mútua de ganho, né? Para que a gente pense também, aí já é mais uma opinião, né? Que a gente pense, reveja alguns conceitos, né? Que a gente reavalie alguns pontos que meio que no automático, no dia a dia, isso já está aí no nosso subconsciente, mas que a gente precisa de verdade parar e analisar isso por um outro prisma, tá? Eu queria agradecer imensamente, vou deixar aberto aqui para as perguntas. Pessoal, quem quiser fazer perguntas aí, vamos dar esses 5 minutinhos finais para perguntas e para considerações. Já consigo, mesmo sem conhecer tanto, mas pelo pouco que eu conheço, já dá para ver o fantástico trabalho aí da Pontos Diversos. E realmente a palavra, em nome da diretoria da Junior Achievement aí, é a palavra de agradecimento, tá? Muito obrigado. Deixo aí deixo aberto aí para as considerações, para as suas considerações finais, por favor.
Obrigada, Tiago. Eu fico muito honrada com o convite também, eu agradeço muito. E eu já fiz as minhas considerações, eu queria que a gente aproveitasse esses 5 minutinhos para que você me ajudasse, porque eu não estou conseguindo ver aqui os comentários, nem se há alguma pergunta. Se você... eu acho que essa live é a live campeã em reações de coraçãozinho aqui, porque nenhuma live que eu participei tiveram tantos coraçõezinhos, então já podemos dar esse título à live, a live campeã de carinho, de afeto aí demonstrado pelos participantes. Eu estou vendo aqui, ó, o Kleber Siqueira, ele fez uma seguinte ponderação, ele pediu um conselho para os pais que estão assistindo. Eu achei fantástico isso aí. Qual o conselho para os pais desses jovens aí que estão ingressando no mercado de trabalho e que encontrarão essa nova realidade aí, que devem encontrar essa nova realidade, como tratar isso, como os pais devem orientar os filhos a se comportarem num ambiente diverso e como utilizar isso ao seu favor? A primeira coisa que eu tenho a dizer para os pais é, primeiro, que eles acreditem, que eles valorizem o olhar e o lugar da onde esse jovem fala. Porque quando a gente fala de conflito de gerações, e quando a gente é pai, eu não sou mãe nem pai, mas eu me sinto, não sou mãe nem pai, é ótimo, né? Eu não sou mãe parida, né? Não represento esse grupo de pais na vivência pessoal, mas nessa vivência onde a gente convive com muitos jovens, o quanto os jovens têm a nos ensinar. E que às vezes a gente projeta nos nossos filhos, nas pessoas que a gente ama, um futuro ou uma perspectiva, né, de longo prazo, que é muito relacionada ao nosso olhar do mundo, de uma geração, por muitas vezes, que a gente reproduz o que nossos próprios pais diziam que era bom, que era certo, que era um futuro. E às vezes os pais também têm um ritmo menos rápido do que a juventude de aprender a realidade, de traduzir a realidade como ela se dá e de oferecer possibilidades, né? Que a gente ouça o jovem, que a gente permita que ele traga para o mundo os seus talentos da maneira que ele optar. Porque quando o jovem faz a opção de fazer o que ele ama, de fazer o que ele gosta, de potencializar os talentos que ele já tem, e ele for investir numa carreira onde ele vai aprimorar esses talentos e vai encontrar o que o mundo precisa em contrapartida a esse talento, certamente ele vai ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e, mais que isso, ele vai ser uma pessoa feliz. Eu acredito que não há desejo maior do que um pai e de uma mãe é ver um filho realizado e feliz. Então, o meu conselho, né, se há que conselho é a palavra adequada, mas a minha dica é que a gente ouça os jovens, que a gente abra um mundo de possibilidades e de sonhos para que esses sonhos se tornem realidade. E a gente precisa estar do lado deles, a gente precisa apoiar, mesmo que a gente discorde a princípio. Mas é importante essa rede de apoio, essa rede que dá uma base, uma estrutura até para ele errar. Porque quando a gente erra, a gente aprende, a gente encontra outros caminhos. Então isso é uma coisa muito importante que eu acredito. Maravilha, realmente. Então, eu acho que com essa resposta maravilhosa aí, queria mais uma vez agradecer por essa live aí, essa noite de conhecimento. Realmente, em nome de toda a equipe da Junior Achievement, eu queria agradecer a oportunidade. E é isso. Muito obrigado. Forte abraço. Eu queria só lhe dizer que essa chuva de corações, ela vem de um lugar, da Pontos Diversos, que a gente tem um princípio que tudo que a gente faz com amor. E o primeiro caminho para a gente enxergar outra alma humana é fazer isso com amor, o afeto, o respeito, né? Que a gente consiga afetar mais pessoas positivamente. Que a gente consiga enxergar as pessoas como se a gente estivesse se enxergando. Que a gente se permita se acolher, se permita dizer coisas positivas, que a gente consiga enxergar o melhor nas pessoas e o melhor no mundo. Então, talvez esses corações sejam a tradução de como a gente se coloca no mundo. E a gente acredita que o amor é um grande caminho para a gente fazer isso.
Então, Maravilha. agradeço mais uma vez, com muito prazer. Vamos descobrir o que é essa questão de que o segundo convidado que não entra, que não aparece, né? Mas talvez seja... Agora sim. Foi tão bom que o fato de não ter a imagem não penalizou em nada a qualidade da live. Claro que seria muito melhor poder vê-la, sem dúvida, mas foi tanto conteúdo que minimizou o impacto de não termos a imagem, tá? Que ótimo, muito grata, eu sou muito grata. Agradeço a presença de todos, que eu não pude ver quem estava, mas sei que todos que estão aqui vão sair com o nosso abraço e com a nossa gratidão. Maravilha, queria agradecer mais uma vez e queria convidar todos também, né? A gente sabe que a gente ainda está vivendo aí esse período de pandemia, as aulas estão suspensas, mas com fé em Deus, em breve nós estaremos, isso tudo nós vamos voltar ao normal, ou vamos voltar ao novo normal, como as pessoas estão gostando de dizer aí ultimamente, e eu queria convidar todos para fazerem parte da Junior Achievement como voluntários, e levar a educação, economia e negócios para os jovens ainda em idade escolar, propiciando o desenvolvimento da cultura empreendedora, o espírito empreendedor nesse jovem, né, capacitando esse jovem melhor para o mercado de trabalho, para que no futuro sejamos mais competitivos, sejamos uma sociedade melhor e um país melhor. Tá bom? Agradeço a todos, uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Muito grata. Até a próxima.